Seminário Ilha Cristã, aula de ética cristã, aula de número 5. E vamos começar hoje na página 95, vamos falar sobre suicídio. Suicídio. Item 1.9.3, que é suicídio. Né? Bom, vocês viram que o assunto na semana passada era bem polêmico, né? E os de hoje não são diferentes, todos os assuntos que nós estamos tratando são bem polêmicos, tá? São importantes, precisam ser tratados. Eu acho que a igreja deveria tratar esses assuntos mais abertamente, mais claramente, né, de maneira mais contundente, porque são assuntos que afetam todo mundo, né? Esses assuntos que nós estamos vendo aqui são assuntos que afetam a igreja, afetam todo mundo. Então, nós precisamos, né, de uma resposta da igreja, uma resposta oficial da igreja acerca desses temas éticos, né, éticos, morais, etc. Porque a igreja é um organismo ético, é um organismo moral também, tá? Isso ajuda inclusive, a nos policiar, a nós mesmos, né? Com relação às nossas atitudes, tá? Para quem chegou por último, então, na página 95, nós vamos falar sobre o suicídio, para iniciar sobre o suicídio, mas prepara aí que hoje tem um negócio bem polêmico aí, tá? Outro ponto relacionado à vida e morte, que nós falamos de eutanásia, falamos de outros assuntos, né? É o assassinato de si mesmo, é matar-se, né? Conforme apontado por Walter Charston, né? Não cometeria um crime uma pessoa que reclamasse da sua calamidade extrema, que inevitavelmente praticasse o suicídio, que é uma palavra composta, é uma palavra latina, né? Que significa sui, que é eu, e sid, que é matar, tá? E que pode ser conhecido como manifestação do eu, né? Do eu dentro da pessoa, tá? Na autoaniquilação a fim de eliminar os sofrimentos. Então, a pessoa, o suicida, ele pensa que vai eliminar os sofrimentos dele, né? Então, ele comete o suicídio para tentar eliminar os sofrimentos que ele, porventura, esteja passando, tá? Página 95, tá? Para Agostinho, né, o Agostinho de Hipona, o suicídio ele se torna pior que o homicídio, tá? Porque ele entendia que era também uma violação do mandamento não matarás, tá? Dos 10 do decálogo lá. Na sua concepção sobre o assunto, ele apresentava a seguinte interpretação: não devo matar uma pessoa, logo, sendo eu uma pessoa, em hipótese nenhuma devo matar-me, tá? A crença de que há uma pessoa no ser, tá? Entende que a racionalidade está presente nela, na pessoa, e como resultado da manifestação da razão, né? Então é irracional a pessoa tirar a própria vida, é uma atitude irracional, tá? Porque está dentro da razão, né? Se a pessoa comete esse ato, né? Ele incorre em várias coisas juntas, tá? Nós vamos pontuando elas separadamente, mas acontece uma porção de coisas aí, tá? Primeiramente, a pessoa que assim age, que suicida, né? Página 95, para quem chegou por último, falta com a responsabilidade para consigo mesmo, porque priva ele mesmo das reais possibilidades de realizações da sua própria vida, tá? Depois, a sua atitude, a atitude dessa pessoa de egoísmo, né, manifesto, não resolve o seu problema, porque eu tenho até discutido isso com várias religiões, tá? Todo mundo concorda comigo que a alma não morre, né? Todos nós viveremos para sempre, de uma forma ou de outra, né? Alguns pensam de um jeito, outros de outro, mas concordam comigo que a alma é eterna. Todos nós vamos viver eternamente.
Vamos viver uma eternidade, seja para salvação eterna na presença de Deus, ou seja para perdição eterna no lugar reservado para Satanás e seus seguidores. Então, de forma que não vai resolver o problema, né? Se o problema é o suicídio é para resolver esses problemas, pois não serão resolvidos. E depois essa atitude também é um egoísmo, né, manifesto, que não resolve esses problemas, porque o seu desaparecimento é apenas a consequência da ausência da vida, tá? A sua ação irresponsável, suicida, transfere todos os seus problemas emocionais, sentimentais, gerados na insanidade, né, da ação, né, o que é apontado por pesquisadores, segundo estudos já realizados, conforme uma sequência. Por fim, falta ainda a responsabilidade para com Deus. Ele falta com a responsabilidade para com Deus. Porque o ato é um ato de insubordinação e que afronta a imagem do Criador. Então, quem se suicida, ele incorre em vários erros, em várias coisas que não concorda a palavra de Deus, tá? Em que Deus não está nesse negócio. Né? Nem se ele se auto-intitular isso, não tem justificativo, tá? Bom, na página 96, ele começa dizendo que atacar a si mesmo é considerado pela mente suicida a maneira mais fácil de sair da situação, porém é sem razoabilidade, né? É irracional, como nós dissemos, né? Para a solução do seu problema, para resolver o seu problema. A razão o levaria à solução do problema, entretanto, na ausência dela, a insanidade aponta para uma maior facilidade, a própria morte. Então, a pessoa se vê em enrosco, né? Ele se vê envolto em vários problemas, aí ele decide matar-se como a maneira mais prática, mais fácil, mais à mão que ele vê para resolver os seus problemas, tá? E muitos, mais do que a gente imagina, têm esse desejo suicida ou essa mente suicida, tá? Muitos não fazem por covardia, por sei lá o quê, mas que tem aquele desejo, aquela vontade, muitos têm, tá? Então, por conta disso, né, é que aparece os suicídios. Aqui e ali aparece um corajoso que tem coragem de atentar contra a sua própria vida, tá? E é essa aí, né, é esse o problema irracional, tá? Que é antiético, nós estamos falando de ética, de moral, de vivência, tá? O suicídio é eticamente injustificável, tá? Por algumas razões, né? Bom, primeiro, o interesse de si próprio leva o indivíduo a preservar-se vivo, né? Então, quando a pessoa tem interesse nele mesmo, na sua própria vida, né? na sua própria existência, então ele se preserva vivo, né? Ao passo que a falta de interesse por si próprio, né? Leva a pessoa à autoeliminação, tá? A eliminação de si mesmo, tá? Então, o que leva a pessoa à eliminação de si mesma é a falta de interesse pela própria vida, tá? Segundo, é uma violação do mandamento do amor, tá? Amarás o próximo como a ti mesmo. Então, parte-se do princípio, né, que o texto bíblico parte do princípio de que a pessoa ama a si mesmo, né? Se ele não ama, ele deveria. Se ele não ama, ele deveria. Quem é? Jackson. Fala, meu Jackson. Jackson, do Pastor Leonis, Parque Oeste. Sim, fala. Tira uma dúvida para mim, por favor. Sobre o suicídio. Tem salvação ou não? Opa, peraí. Ele tocou num assunto importante. Já tivemos uma discussão acalorada a respeito desse assunto aí, né? Isso é bem polêmico, mas eu vou dar o meu parecer para vocês. Opinião sua. Opinião minha, porque não é bíblico, né? O suicídio não consta na lista bíblica dos pecados que não têm salvação, né? Dos pecados que não são para salvação. Então, ele não consta nisso, né?
Então, o suicida pode ser que tenha. Não, mas espera aí, a pessoa tirou a própria vida, mas ele pode se arrepender. Ah, mas não deu tempo. Bom, eu conheço um suicida que ele suicidou de um dia, ele começou o suicídio num dia e só conseguiu concluir no outro dia. Então, ele pode ter arrependido nesse interim, não pode? E esse tempo que leva para morrer, nós não sabemos quanto tempo a pessoa levou para tirar a sua própria vida. Ele pode ter se arrependido sinceramente ali diante de Deus. Eu não posso condená-lo, né? Então, o pessoal do debate que nós fizemos, eles queriam que eu falasse que a pessoa suicidou, vai direto de cabeça para baixo para o inferno. Né? Teve um de outro estado que achou até ruim eu colocar isso do jeito que eu estou colocando para vocês, mas eu acho sinceramente, porque já que não tem nenhuma reserva bíblica de que a pessoa, vamos dizer que isso é difícil acontecer, né? A pessoa se salvar, porque o tempo que lhe resta é muito pequeno. Mas eu não posso, por outro lado, dizer que não que não vai dar, que não vai resolver o problema. Tá? Então, sobre salvação do suicida, nada impede que uma pessoa viva se arrependa e Deus receba ele, tá? Como salvo. Nada pode impedir que isso aconteça. A circunstância aí, o caso é outro, né? Né, a circunstância para cada pessoa vai acontecer de um jeito, tá? Mas, em regra geral, não se pode afirmar, tá? Não se pode afirmar que o suicida não tem salvação. Tá? O irmão Herc perguntou do texto de Apocalipse, qual é o texto que você está se referindo? Aí o Laender também falou do caso da sogra, né, que tinha, né, a pessoa aconteceu, né, um suicídio lá. Então, pode acontecer. A questão é que nós não podemos colocar isso como lei, né, como regra, mas é muito difícil acontecer, porque o que sobra de tempo, o que sobra de espaço para a pessoa se arrepender, porque qualquer outro pecado você tem tempo de pensar, de analisar, né? É porque as pessoas acham também que para ele se arrepender, ele tem que arrepender e fazer alguma coisa pelo arrependimento, tem que fazer obra, tem que fazer um trabalho. Não, o que a fé é que faz, é que produz a salvação. Então, se ele se arrepende sinceramente com fé, então isso não independe, porque isso acontece de uma forma bem prática. Depende de vários outros fatores, é claro, né? Mas não somos nós que vamos condenar ou que vamos salvar. Na verdade, não é trabalho nosso. Sim. É o Carlos, beleza? Sim, fala, meu Carlos. Tá, então, nesse caso aí, tá, não depende de nós, lógico. Mas como que a gente sabe, assim, no caso para ele ser salvo, na questão do suicídio, é só Deus, né? Como é que a gente vai saber se ele arrependeu ou não? Sabemos. Não tem como. Eu acho que é a depressão. Irmão Carlos, só tem um que nós podemos garantir, que é o ladrão da cruz. Jesus falou, hoje ainda estarás comigo. O resto, nenhum nós podemos garantir, porque o que você pensa que está salvo, na hora da morte lá, faz uma besteira, contraria Deus, comete um pecado, porque para Deus não tem pecadinho e pecadão. Às vezes a pessoa fica olhando, mas o suicídio é um pecadão, não, mas o outro, tá? E então nós não sabemos de ninguém, de nenhuma pessoa. E também tem o versículo que fala, né? Os últimos serão os primeiros, os serão os últimos. Exatamente, por isso. É exatamente por isso, porque isso está dentro de cada um, né? De cada uma pessoa. A pessoa pode ter desviado, daqui 5 minutos Deus chama ele recolhe, você fala, aquele era santo, aquele já está lá no céu. E quando chegar lá no céu, pode ser que a gente tenha uma surpresa e não o veja lá, porque, né, Deus recolheu ele justamente porque ele já tinha se perdido, tá? Então, cada caso é um caso, né? E nós só tem um que nós podemos garantir, porque Jesus garantiu ele lá, né? E o resto, né, todos nós estamos na mesma situação, né? No mesmo parecer. Tá? Então, é uma violação, o suicídio é uma violação do mandamento do amor, porque, em tese, a palavra de Deus parte do princípio que a gente ama a gente mesmo, porque aí ele criou os mandamentos, os 10 mandamentos, né? Então, amar o próximo como a si mesmo. O maior amor que Deus
via no mundo é quando uma pessoa ama a si mesma. É o que tinha, o maior amor era esse. Mas aí vem Jesus, morreu na cruz por outras pessoas, né, que fez o sacrifício perfeito e tal. Aí Jesus vem no Evangelho de João, fala, novo mandamento vos dou. Quer dizer, o único mandamento da lei que foi mudado, tá, foi o mandamento do amor, porque lá era amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus vem no Novo Testamento e faz uma mudança. Por quê? Naquele interim lá, aquele amor que não poderia não ser tão grande, né? E não era, porque tem muita gente que se suicida, tá? Foi substituído pelo amor de Jesus, tá? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, tá? Então, isso contraria o suicídio, contraria o mandamento do amor, tá? E a própria razão de ser, porque a Bíblia parte do princípio de que a pessoa ama-se a si mesma. E se ele ama a si mesmo, ele tem autointeresse. Se ele tem autointeresse, ele não se auto-aniquilaria, tá? Então, é um pecado contra Deus, em princípio, sim. Meu ponto de vista com relação a isso, porque eu vejo, assim, eu como uma pessoa evangélica, cristã que eu sou, eu vejo pela questão do amor, lógico que Deus fala do amor, e também eu vejo também a questão da obediência, sabe? Uma pessoa que é temente a Deus, que é um cristão, por mais que ele passe dificuldade, por mais que ele passe por luta, tribulações, que a gente vai passar até morrer, que isso é bíblico, eu acho que a obediência também e o temor de Deus, entendeu? Porque eu, com o temor que eu tenho, eu jamais, em situação alguma, eu vou tirar minha vida. Então, veja só, todo jeito que a gente analisa... Eu acho que, será que essa pessoa se suicida? Será que essa pessoa que realmente chega a pegar o suicídio, que a gente vê muitos casos de pastor, de pessoa que é conhecedor da palavra, sim, mas será que essa pessoa realmente é um cristão? Será que realmente é um evangélico, uma pessoa que está seguindo a risca a Deus? A gente tem que olhar para isso e pôr as barbas de molho, como diz o ditado, né? Justamente por isso, porque você é colocado no mundo para quê? Para uma prova. Deus colocou, fez isso, fez aquilo, para saber o que tem dentro do coração. Então, ele determinou um tempo de vida para cada um de nós. Então, isso aqui é uma prova, né? Nós estamos no mundo para ser provados, tá? Se nós estamos no mundo aqui para ser provados, então nós temos que cumprir com a tarefa. Imagine você que está num concurso, que está numa prova, e chega lá no meio da prova, você fala, não quero fazer prova, mas não levanta e vai embora. Você pode levantar e ir embora, não pode? Porque você tem liberdade, mas pergunto você foi aprovado nessa prova? Tem a possibilidade de você lograr êxito nessa prova? Porque você abandonou, né, no meio da prova, tá? Eu vejo assim, tá? Mas cada caso é um caso, né? A pessoa pode estar lá no finalzinho da existência dele, que ele não sabe qual que é, e vem aquele desatino. A gente não pode afirmar isso como um padrão para todo mundo, tá? Mas podemos afirmar que o assassinato, seja ele de outras pessoas ou próprio, ele tem a raiz, né, no ódio, tá? A pessoa está com um ódio tão grande que ele comete isso. É um sentimento antiético, é contrário ao amor, tá? E também nisso mora o ódio próprio, né? Indicado por Geisler, né? O Geisler, o livro dele está aí, tá indicado aí, né? Como o absurdo da irracionalidade, tá? A maior irracionalidade é a pessoa se suicidar, tá? Afirmando que o suicídio é baseado no desejo do homem de ser aliviado, né, das suas misérias, né, do tipo miserável de existência que ele tem, dos seus problemas, das suas dificuldades, tá? A despeito do fato que tem a vontade da existência, né, propriamente dita, tá? Então, na verdade, nós não temos controle sobre a nossa própria existência, né? Quem tem é Deus, tá? E como é Deus que tem o controle, nós temos que respeitar o controle de Deus e deixar Deus no controle. Então, porque senão a gente fica com essa conversinha de Deus no controle, mas é nós que queremos pegar as rédeas, né? Não, eu vou
Deus está mandando eu ir por ali, eu vou por aqui, né? E acaba que contraria Deus e a coisa pode ter um desfecho mais complicado lá na frente, né? Lá na frente, porque todos vão ter que, né, entrar na presença de Deus, vai ter que dar conta diante de Deus. E aí vem, né, a cobrança, tá? A fatura chega, tá? Bom, na página 97, né, ele fala de relacionamentos, nas questões éticas dos relacionamentos. Olha lá. Relacionamento entre pessoas sempre teve as suas complexidades, né, principalmente por envolver sentimentos, tá? Envolver cultura, envolver religião, aspectos sociais que terminam influenciando as relações. Porque sentimento influencia as relações, cultura influencia as relações, religião influencia as relações e vários aspectos sociais também, né, o fazem, tá? Então, as relações sociais, elas têm uma grande dificuldade. É para isso que temos leis, tá? Para que uma nação seja uma nação justa, ela tem que ter leis para balizar as relações sociais. Então, a lei de propriedade que define, bom, o seu terreno é esse aqui, você tem 12 metros aqui, 30 desse e 12 lá no fundo. Bom, esse é o seu terreno. A lei lhe garante a propriedade daquele trecho que é seu, por direito, que você pagou por ele, que você trabalhou por ele. E por que tem a lei? Porque senão o outro acha, não, o seu está grande demais, o meu tem que ser mais para lá, o seu mais para cá e tal. E, tá vendo? Os aspectos de cultura, os aspectos sociais, tudo influencia nas relações. Isso pode estremecer as relações, né? Vamos usar uma palavra moderna aqui, né? Estremecer as relações, né? Considerando esses vários aspectos, tá? Então, nesse tópico, serão trabalhadas questões que envolvem o namoro, né, apontando como fase preliminar, onde os comportamentos serão observados, o casamento é o compromisso firmado, né, perante as leis civis da sociedade. Então, o namoro não tem ele na lei, né? O casamento tem lei, tá? E divórcio, né, que é o rompimento da relação, dessa relação de casamento aí com medida extrema, né, que muitos sentimentos se joga pelo ralo, né, todo investimento emocional, né, e causando diversos problemas aí, tá? Bom, namoro e casamento, né? A Bíblia não apresenta nenhuma nota a respeito do namoro. Você vai ver nota a respeito de casamento e noivado. Namoro não, né? Na cultura, na nossa cultura, né, é diferente, porque na cultura que foi escrita as escrituras, né, onde elas foram registradas, não havia essa projeção de relacionamento precedente ao casamento. Parece que é racional a gente pensar que existia, mas não tem nenhuma escritura, nenhuma nota acerca de namoro na Bíblia, tá? As pessoas simplesmente casavam, mesmo porque em algumas culturas, né, não é nem a pessoa que se relaciona antes, né, os pais que escolhiam, né, quem que ia casar com quem, tudo. Todo mundo aceitava isso numa boa, né? Na sociedade moderna, na nossa cultura. Parece até absurdo, mas lembrem-se que isso era assim, na cultura passada, né? Nos tempos bíblicos também, muitos lugares eram assim. Então, não era uma questão de escolha, tá? De namorar, de tal. Não, ali dá certo, não dá, é dessa família, a forma que foi criada e tal. E era assim que se resolvia a questão, tá? Mas pode ser que tivesse também, não está mencionado porque não é uma coisa oficial, vamos dizer assim, né? Mas na cultura ocidental, essa prática do namoro ganhou força, tá? E, inclusive, tem data comemorativa. Isso, com o passar dos anos, vai mudando, porque percebe-se na nossa cultura ocidental que o namoro está perdendo a força de novo, né? Ele teve força, mas agora vai mudando as relações, né? As pessoas vão mudando a forma de se relacionar
e vai ganhando novas dimensões, que, né, o namoro, que era o namoro, que era uma coisa para conhecer e tudo, agora substituído pelo ficar, né? Fica aqui, fica ali, eu não sei como é que processa essa coisa direito aí, mas é mudança comportamental, mudança cultural, tá? Se para o bem e para o mal, outra discussão boa, né? Mas vai mudando, as relações sociais vão mudando, tá? Então, o namoro, na nossa cultura, seria, entre aspas, uma prévia relacional que permitirá o conhecimento antecipado, né, de comportamento da pessoa, com quem haja pretensão de compromisso. A gente parece achar absurdo, mas será que esse negócio dá certo de escolha por outra pessoa? Eu acho que qualquer relacionamento, né, em qualquer tipo de relacionamento, a pessoa vai ter que fazer concessões, abrir mão de coisas, né, num compromisso e tudo. Então, seja esse ou seja aquele, vai ter que fazer concessões, então não faz muita diferença, né? É uma discussão boa isso aí, porque tem gente que acha que isso aí é o fim do mundo, né? Bom, então trata-se de uma questão cultural, tá? A ideia do namoro, né? Mesmo não havendo leis que regulamentem, né, como acontece o casamento, no entanto, trabalha-se com princípios. Inclusive, a lei já está considerando, em muitos casos, o namoro como depende do jeito do namoro, né? Esses namoros modernos aí, que a pessoa é que nem casado, se for lá perante o juiz vai considerar isso como união estável, ou seja, para o juiz isso é um casamento, não é um namoro. A pessoa não chama de casamento para não ter compromisso, mas para o juiz não tem esse negócio, tá? Perante a lei, ou a pessoa é casada ou ele é solteiro, tá? Então, o namoro nem é muito considerado pelo judiciário. Se a pessoa for lá e reclamar que namorou 10 anos lá e tinha o relacionamento igual casado e tal, e tem testemunha, acabou, já não é namoro, tá? O namoro é só uma fase preliminar ali, né? Para verificar, entre aspas, porque a pessoa não tem condição de verificar também, você pensa que a pessoa é de um jeito, depois que casa é de outro e tal, né? Essa verificação aí é uma, né? Mas é cultural, tá? Mas Paulo ensinou sobre os relacionamentos, ele ensinou alguns princípios importantes. Na hora que ele diz aí em 2 Coríntios, capítulo 6, não busqueis associação incompatível com os incrédulos, pois que parceria pode haver entre a justiça e a injustiça? Que comunhão há entre a justiça e a injustiça? Que associação entre luz e trevas? Tá? Que acordo entre Cristo e Belial? Tá? Ou que ligação tem o crente com o descrente? Tá? Então ele ensinou, olha, o cristão, ele tem convicção, ele tem um sistema ético, ele tem uma forma ética de se portar, e dentro dessa forma ética não tem concessão. E como não tem concessão desse lado aí, ele tem que escolher uma pessoa que também seja cristão, justamente para ele não colocar em risco o seu relacionamento. Ele não vai dar certo o relacionamento, porque na hora de pesar, você abre mão disso, você abre mão daqui, porque no relacionamento vai ter isso, não vai? A pessoa abre mão daqui, o outro abre mão dali e tal, para conseguir viver. Se a pessoa... Sim. É o Carlos, de novo. Sim. Eu li isso aqui, esse versículo aqui do 2 Coríntios, do 6 ao 14 aqui, entra mais uma desobediência do ser humano, vamos dizer assim, porque nos dias de hoje, nos dias atuais, eu tenho até um testemunho da minha família, que fala que Paulo observa bem isso aqui. A minha sobrinha, ela acabou de ter um casamento agora, não tem uma semana e pouquinho. Sim. Ela é dentro da igreja nossa, ela não está indo mais na igreja, ela casou com um ateu, você está entendendo? Tá vendo? É isso que eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Isso aqui que Paulo está falando, e isso está acontecendo no mundo, cabe o amor do mundo esfriar? Que a palavra de Deus fala, o amor esfriar em todos os sentidos, o amor do mundo esfriar, até nesse sentido. Porque uma pessoa que estava dentro da igreja, cantava no louvor, que era dedicada à igreja, ajudava em tudo, até na escola bíblica dominical, olhar as crianças, aquela coisa, de uma hora para outra,
conheceu uma pessoa que não é temente a Deus, é ateu, não acredita, e foi, casou, e daí vai viver com ele. Isso aí cabe essa questão do amor do mundo vai esfriar nesse sentido também? Ou não? Também, porque mas tem muita gente que não tem bem formado nele, né, pessoalmente, a sua convicção e os seus princípios. É por isso que eu teimo com vocês aí em ensinar princípio para vocês. Porque se a gente tem... Pois não tem aquela ditado que fala que o pai ensina o caminho que seus filhos devem andar, mesmo depois de velho, não desviará deles. E meu irmão também é um crente, é um evangélico, minha cunhada, e mesmo assim ela casou. Pois é, mas a questão é isso que eu ia falando, é princípio. Se a pessoa não aprende os princípios, se ele mesmo não recebe os princípios, porque um fala, não, eu ensinei, o outro fala, não, eu aprendi, mas não aprendeu nada. Quais as lições que a gente tirou disso? Qual é o princípio que a gente recolheu disso? Vocês têm princípios éticos, morais, cristãos, né? Todos os princípios aí, porque vocês receberam e vocês mesmos receberam dentro do coração. Mas tem gente que parece que recebeu, mas não recebeu. Tem conhecimento bíblico, tem conhecimento da palavra, tem conhecimento de tudo. Mas ele mesmo não quer cumprir essa palavra, não tem aquela disposição de cumprir. Por quê? Porque esses princípios não estão fortes o suficiente dentro dele para ele ter temor, porque o princípio sendo forte, né, que Deus vai trazer a juízo todas as coisas, e eu tenho isso como forte, eu vou temer. Mas se eu não tenho isso como forte, não, eu não acredito que Deus vai fazer isso, não vai temer, né? Entendeu? Porque isso, o princípio é que norteia as nossas relações. Veja o caso do irmão Tiago. O irmão Tiago, ele está aí hoje, está, né? Está aí. Pastor Júlio, só complementando um pouco isso aí que você está falando, é por isso que a nossa salvação ela tem que ser individual. Tem que ser individual. Por isso cada um tem que lutar pela sua. Você sabe por quê? Porque eu também, assim, eu tiver de falar, eu não vou mandar recado para ninguém. Se for minha família, eu vejo que está errado, eu dou recado e falo. Eu prego, eu faço tudo. Agora, se quer partir desse princípio de fazer as coisas erradas, continue. Mas eu alertei. Eu vou te dar um exemplo. Você até um pouco radical, que você já conhece da minha vida mais ou menos com relação à minha mãe. Minha mãe fala muita coisa assim, não, deixa beber uma cervejinha, o que tem? É muito novinho. Você tá entendendo? É novinho, não tem problema não. Assim, eu acho que tudo é o tempo de Deus. Né? Eu me converti, era uma pessoa já de idade, né? Tem pouco tempo, vai para 2 anos e pouco, mas eu tenho a consciência da minha conversão. Eu sei o mato que eu estou lenhando, vamos dizer assim, o que eu estou pisando, você está entendendo? Agora, assim, é igual eu falo para minha mãe, não faz isso, Deus vai cobrar da senhora. Não é questão de ser mais novo, é mais velho. O dia que Jesus voltar, ele vai resgatar novo, velho, criança, adulto, de todas. Mas não é. Mas essa ameaça que a gente faz para as pessoas também, elas não têm esse. Se ela não recebeu o princípio, irmão Carlos, ela simplesmente vai ignorá-lo. É o que, na verdade, ela não crê no princípio. Então, o que faz mudar isso é a palavra de Deus pregada, não o conselho seu de falar, olha, isso vai acontecer. Eu costumo exemplificar com o caso do inferno, né? A pessoa chega lá no pecador e fala, olha, se você não resolver, não consertar a sua vida, você vai para o inferno. O pecador tem medo de inferno? Não tem. Quem tem medo de inferno? O crente. Se tivesse, não fazia, né? Se tivesse medo, nem entrava, né? Exatamente. Então, na verdade, ele não tem aquele temor. Por quê? Porque não recebeu aquele princípio, ele não tem o conhecimento suficiente. Então, o que falta nessas pessoas? Palavra de Deus. Tá? Doutrinas fundamentais. Tem um irmão, eu estava dando um exemplo do irmão do Tiago aqui, ó, que está aí no grupo, né? O irmão Tiago, ele tem um irmão que tem um conhecimento bíblico fantástico, né? Que ele serve para pregar para muita gente. Só que ele não tem aquela convicção, ele não recebeu aqueles princípios como princípio ativo de Deus que pode nortear a vida dele. Então, tem gente que conhece a nível de intelecto, tem gente que sabe a nível de intelecto, mas não desceu para o coração, entendeu? Os princípios não foram arraigados nele, tá? É aí que entra o suicídio, entra os outros problemas, entra essa questão do divórcio, do namoro, casamento, tudo que a gente vai falar aqui, tá? Então, os relacionamentos, todos os relacionamentos com Deus ou com os homens dependem de princípios. E depende de princípios bíblicos, éticos, tá?
qualquer sociedade que recebe a ética de Deus, a moral de Deus, os princípios de Deus no seu seio, sendo cristão ou não, ela vai ser uma sociedade melhor, mais justa, porque Deus deixou para nós coisas justas, coisas boas, tá? E se a pessoa crê em Deus ou não crê, mas se ele assimilar isso, se ele receber isso como, né, como princípio, né, aqueles princípios da Organização Mundial de Saúde, muita gente lá não é crente, muita gente nos países aí não são cristãos, mas aqueles princípios, aquelas coisas, os fundamentos que estão colocando na lei como cláusula pétrea que não pode ser mudada, que são direitos fundamentais do ser humano, são baseados em princípios éticos e morais de Deus, deixado por Deus, entendeu? Mas não é todo mundo que vai ver assim. Aí entra esse estudo aqui, porque o que é ético para um pode não ser para outro, o que é importante para um pode não ser para outro, o que é uma coisa condenável para um, o outro não acha que seja. Aí entra a diferença do que serve a Deus e que não serve. A diferença é só nisso. A diferença é só nisso. Nesse mundo nós somos sujeitos às mesmas coisas, somos, né, do mesmo jeito do ímpio. Né? O sol nasce para todos, a dificuldade que o outro tem, se um pode ser roubado, o outro também pode, se um pode ficar doente, o outro também. Mas qual a diferença do que serve a Deus do que não serve? O que serve a Deus, ele tem os princípios de Deus dentro do coração. Tá? O princípio moral, o princípio ético, tá? Então, voltando para o texto, o namoro, sendo uma preparação para o casamento, né? O casamento vai ser reflexo dessa relação do namoro, tá? De modo que a permanência no relacionamento sem compatibilidade relacional, se ele não consegue se relacionar, tá? Vai resultar em desgaste. Tem casamento que persiste por anos, mas com desgaste muito grande. É um relacionamento que vai se empurrando aí, né? Porque o desgaste não foi suficiente para derrubar o casamento, mas também não foi, aquilo não foi grande o suficiente para manter a pessoa, tá? Manter o relacionamento ativo, em atividade. Tá? Há vários tipos... Eu acho que entra a questão... Quem? Nós somos muito... A Nilda. Sim. Eu acho que essa questão, nós como cristãos, somos muito preguiçosos. Porque a Bíblia é um manual que todos nós devemos utilizar. Sim. Portanto, ela diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas nós temos preguiça de conhecer a verdade, pastor. Nós não temos tempo, nós não queremos dedicar. E aí a gente fica baseado no ensino e na doutrina do outro. Exatamente. Nós temos um manual. E o problema é que a doutrina do outro é variada, né? Ao que diz o texto aí, há vários tipos de namoro na sociedade. Cada um desses tipos é ancorado nos seus próprios princípios éticos. Então, não é ancorado no temor de Deus ou na palavra de Deus. E isso atinge até a igreja. Muita gente na igreja não tem os seus princípios regidos pela palavra de Deus. Em parte porque a igreja não ensina o suficiente. Nós não temos ensinadores hábeis suficientes para ensinar o que precisa. Então, a ética, a moral, os princípios, eles não vêm de você ir lá e cantar um hino e voltar, ele vem da palavra, e a palavra precisa ser ministrada. E ela não está sendo ministrada de modo suficiente nas igrejas. Eu já disse isso para vocês antes. Porque se a sociedade conhecer a verdade, se a sociedade tiver acesso à verdade, é o que diz a própria palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu quero que alguém se liberte, eu tenho que fazer que essa verdade chegue nele. Como é que eu ir lá e criticando? Olha, você vai, esse santo aí, essa imagem de escultura vai te levar para o inferno. Olha, essa roupa aí, não é isso, entendeu? É a palavra de Deus. Eu colocando a palavra de Deus nele, aí ele vai começar a ser regido por princípios éticos e morais determinados por Deus e não pelo homem. Porque tem namoro de todo tipo, né? Tem os países que as pessoas são mais depravadas, né? Onde as pessoas são mais sensuais, né? Lá na Europa tem muito disso, né? O Brasil, com todos os seus defeitos, ainda é um pouco
recatado. Mas você vai lá no Japão, é bem mais, né? Bem mais fechado. Então, para os princípios sociais, culturais, éticos e morais de uma cultura é diferente de outra. Mas se a gente pegar a Bíblia, ela baliza tudo. Então, o que nós deveríamos fazer é adotar o princípio bíblico. E, por definição, o crente deveria utilizar isso por definição. Quando nós olhamos o modelo da sociedade, é que nós entramos em colapso dentro da igreja, tá? Porque a igreja não é regida pelo modelo da sociedade que tem aí fora. A igreja é regida por princípios éticos e morais determinados pela palavra de Deus, tá? O que falta é conhecimento dessa palavra. Pastor? E com relação... Tiago, vai lá. Me perdoa, meu irmão. Pode finalizar. Não, pode falar, Tiago. Pode falar aí. O irmão, paz, Senhor a todos, é o irmão Tiago, aqui de verdade, lá do Parque Oeste Social, pastor Danilo. A questão que a irmã falou, pastor, a respeito de conhecer a verdade para nos libertar, a nossa natureza, a nossa plena racionalidade, na normalidade, nesse estado, na situação de todos estar no raciocínio normal, a gente tem medo de conhecer a verdade, porque é um enfrentamento à nossa natureza, à nossa vontade própria, porque nos traz renúncia, nos traz abdicação. E abdicação para a nossa vontade própria é impossível. Deixar das nossas verdades, daquilo que nos satisfaz. Porque conhecer a verdade, libertar essa verdade é renúncia. Isso é muito difícil para nós. Só Deus para nos ajudar. Verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. E se nós tivermos os princípios de Deus, nós vamos acabar chegando nesse denominador, tá? Nos relacionamentos, né? Tem fundamento que é fundamentado na ética teológica, ou seja, na ética bíblica de Deus, né? Na perspectiva do eudemonismo, né? Que a felicidade é o principal objetivo e, deste modo, cada pessoa age conforme satisfaz, tá? Os seus anseios e sentimentos, desde que isso lhe resulte em felicidade. Então, esse eudemonismo fala de pessoas, de um tipo de ética, né? Que é fundamentada no eu, né? Um eu demoníaco, inclusive, para satisfazer os sentimentos, né? E muito crente aceita isso. Fala, não, você tem que ser feliz, você tem que basear na sua felicidade. A sua ética é essa, e a ética da Bíblia não é bem assim, né? Pastor, então, para não fugir a pergunta que eu quero fazer para o senhor, o meu raciocínio, eu ia até fazer uma pergunta que o senhor está falando aí, tão fora do princípio, a questão de homem com homem, que não, né, está tendo aí até casamento, né? Exatamente, assim, né? Porque esses relacionamentos são baseados em sentimentos, em felicidade. Se a pessoa acha que ele é feliz, nós não sabemos o que é felicidade, nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe, nós não sabemos. Você sabe que uma pessoa que vive, né, numa situação dessa aí, ele pensa que ele é feliz, mas ele é uma pessoa frustrada, ele é uma pessoa porque não está encaixando com a natureza, a coisa não está andando corretamente. Ele percebe isso lá no fundo, né? Mas a ética dele, o sentimento dele é baseado em algo que resulte em felicidade, né? Uma felicidade aí que é até absurda. E, por outro lado, tem alguns que mergulham no hedonismo. Vocês lembram que eu falei de hedonismo? Tá? Para essas pessoas, o que importa é o prazer. Não é felicidade, é o prazer. Felicidade é uma coisa, prazer é outra. Tá? O hedonismo é aquele que acredita que o importante é o prazer. Os meios justificam os fins. Os fins justificam os meios, né? É o que eles dizem que foi Maquiavel que falou isso, mas não foi coisa nenhuma, né? Mas não justifica nada, tá? Não é nada disso. Então, várias pessoas trafegam por esse caminho aí, até dentro da igreja, do hedonismo, às vezes sem saber. É o que eu estou reclamando para vocês. É falta de conhecer a verdade. É falta de conhecer o princípio bíblico. É falta de conhecer a palavra. Porque se ele conhece a palavra, ele muda o sentimento. Ele nasce de novo. Ele é uma nova criatura. Porque os sentimentos que brotam daí são mais duradouros, são fortes, tá? Então, essas pessoas aí do prazer,
é que abandona o uso natural da mulher, do homem, como está no livro de Romanos, no capítulo 1, tá? Na ânsia de ato prazeroso, as pessoas praticam ações insanas. Isso é hedonismo, tá?